Geraldo foi um jovem sonhador. Imagine, ele pulou a janela da casa dizendo: vou para o convento para ser santo. Esta atitude, esse gesto, sair pela janela, diz de uma determinação interior. Ele determinou para ele mesmo que iria ser parecido com Deus. Ser santo é ser parecido com Deus. E ele encontrou, então, um jeito de fazer isto, aliando-se, unindo-se a uma família religiosa, porque ele entendeu que sozinho não daria conta desta missão. Uniu-se aos redentoristas. Quando ele foi enviado para o convento, porque ele conheceu um missionário que estava pregando missão na sua cidade, Muro, na Itália. E o padre, olhando a fragilidade daquele jovem, não tinha quase saúde, não tinha formação bancária, quer dizer, ele não participava de escola, era quase que analfabeto. Então, o missionário escreveu um bilhetinho para o padre superior do convento: estou enviando para você um jovem inútil. Olha que palavra forte. Quer dizer, um jovem que humanamente não tinha muitas qualidades. Vejam aí o que pode ser feito com ele. Mas Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Deus faz do pequeno grande e do fraco forte. Foi o que aconteceu com São Geraldo. Ora, o grande desejo dele era ser parecido com Deus, ser santo. Adotou, então, fazer a vontade de Deus em tudo. E assim fez. Depois, praticamente, para fazer a vontade de Deus, ele resolveu ser caridoso. Mas caridoso com todos, muito particularmente com aquele que é mais desvalido, com aquele que está excluído. E assim ele dedicou a sua vida. Ora, logo foi reconhecido como um jovem de grande valor, de grande índole interior, de grande fé e disposição para o trabalho. Assim foi Geraldo Magela. Olha, São Geraldo, na minha vida, o que eu admiro é a simplicidade. E eu olho agora, daqui a pouco nós vamos celebrar 300 anos de nascimento. E 300 anos depois, ele é tão lembrado. E por quê? Não é porque ele fazia nada extraordinário, não. Porque ele fazia o essencial que o cristão, o batizado, deve fazer. Sobretudo, o amor ao próximo. São Geraldo é para nós, é para mim, para a minha vida pessoal, um exemplo de amor ao próximo. Ele não fez grandes sermões, ele não participou de grandes eventos, ele não subiu a um púlpito para fazer sermão, mas ele pregou com aquilo que talvez é o mais difícil, sobretudo para os dias de hoje. Ele pregou com a vida. Ele ensinou com a vida. E a partir das coisas simples. Enquanto hoje, às vezes, a gente corre atrás de holofotes, palanques e aparecer numa TV, São Geraldo não. Ele aparece no lugar que ninguém vê. E eu creio que é por isso que ele soube aparecer no lugar que não era visto, que hoje ele é para nós. Isso que vemos aqui. Essa praça cheia, essa oitava acontecendo, e podemos assim dizer, em Curvelo pulsa a devoção a São Geraldo. Porque aqui está a basílica dele, e ela é frequentada pelos curvelanos, e por aqui passam milhares de romeiros vindo de todo o Brasil e às vezes até de fora, né, para conhecer São Geraldo. A oitava de São Geraldo não é um evento social, é um momento da graça de Deus na vida do povo. O povo devoto, principalmente o povo mineiro, especificamente dessa região de Minas, Curvelo, e nas regiões mais próximas a Curvelo há uma grande devoção a São Geraldo, né?
Então a oitava é uma festa religiosa, ela é popular, onde os devotos dos cantos e recantos de Minas Gerais e até fora de Minas Gerais vêm agradecidas nessa Basílica de São Geraldo para dizer a ele obrigado pelas graças alcançadas por sua intercessão, né? E outros também vêm fazer pedidos, principalmente as mães. As mães têm essa preocupação com os filhos, né? É natural que elas sempre pedem alguma coisa para os filhos, né? Então muitas mães vêm aqui a essa basílica pedir São Geraldo para cuidar de seus filhos, ou pedir São Geraldo que dê a elas a graça de conceber uma criança, e assim vai. É uma festa popular, religiosa, espiritual, devocional. Um momento da graça de Deus na vida do povo por meio de São Geraldo, o irmão redentorista que fugiu um dia de casa com o objetivo de ser santo. Primeiramente, eu estava grávida da minha filha, Sara, e com 5 meses mais ou menos eu comecei a ter um sangramento. Aí eu fui pedir São Geraldo para ele me ajudar, que eu queria muito aquela filha. Aí começou a oitava, eu vim no primeiro, no segundo dia, e no quarto dia em diante, eu não consegui uma carona, eu vim assim mesmo. Quando chegou o final da oitava de São Geraldo, eu não tinha mais sangramento nenhum. Graças a Deus, tive minha gravidez de Sara, né? E quando foi no ano passado, a mesma Sara teve uma infecção de garganta bacteriana. Ela ficou 40 dias internada. Dentro desses 40 dias, ela ficou 20 dias no CTI e o médico me chamou. Falou, dona Neide, a senhora tem fé em Deus? Eu falei, tenho. Falou, fé em São Geraldo? Eu falei, tenho. Falou, então a senhora vai lá e vai entregar a Sara para ele, porque o caso de Sara é muito grave. Aí eu fui e falei com ele de novo, porque eu já entreguei ela para ele uma vez. Aí ele falou, então vai, entrega de novo. E eu vim sair do hospital e vim e ajoelhei nos pés de São Geraldo e pedi, eu implorei pela vida da minha filha. Eu chorava muito e tinha um senhor rezando. Eu falei, ô moço, reza uma Ave Maria para São Geraldo me atender. Ele falou, dona, a senhora acha que Deus, São Geraldo, vai deixar de atender um pedido de uma mãe chorando igual a senhora está? E o médico me falou que ia começar um tratamento com a Sara, mesmo sem saber. E quando passou-se mais ou menos uns 5 dias, a Sara começou a se recuperar e o médico falou comigo que foi milagre. Milagre que eu atribuo a São Geraldo. A Deus em primeiro lugar, né? Que Deus é o dono da vida. E a gente clama a Ele por intercessão de São Geraldo. E eu creio que São Geraldo clamou a Deus pela minha filha, que eu já tinha perdido um filho com 21 anos. E eu falei com ele que eu não ia suportar aquela dor de novo. E ele me deu esse milagre da minha filha de volta. Buonasera, mio nome è Alberto Trincanato, sono italiano ma vivo in Brasile da 30 anos que eu estou aqui. Moro em Pirapora, Minas Gerais, num lugar lindo às margens do Rio São Francisco que se chama Pousada São Marco. E hoje eu estou aqui pela 4ª vez cantando, trazendo a música italiana na cantina das barraquinhas de São Geraldo. São Geraldo, padroeiro da minha família, com essa basílica maravilhosa dos Padres Redentoristas. Para mim é uma honra estar aqui, fazer parte dessa história, fazer parte dessa festa maravilhosa que todos os anos aqui acontece. São Geraldo é um santo, um grande santo, de uma congregação maravilhosa que são os Redentoristas, muito conhecida, muito famosa lá na Itália. E quando eu cheguei aqui no norte de Minas,
Quando fiquei sabendo que aqui existia a Basílica de São Geraldo, isso foi uma alegria muito grande para mim. Somos todos devotos de São Geraldo. São Geraldo está presente na história religiosa dos meus pais e também eu continuo com essa devoção e quero transmitir ela para os meus filhos, que hoje estão aqui em Curvelo estudando. Agradeço a São Geraldo por muitas graças recebidas e sempre quando posso paro em Curvelo para fazer aquele minutinho de oração aqui nessa basílica maravilhosa que tem em Curvelo. Curvelo é uma cidade abençoada porque tem São Geraldo, porque tem essa fé que faz que a cidade seja sempre uma cidade bonita, uma cidade de paz, uma cidade que prospera. Graças também a São Geraldo. A festa das barraquinhas de São Geraldo, a cantina italiana de São Geraldo é um evento maravilhoso. Eu me sinto como se estivesse na Itália aqui. O acolhimento é extraordinário. Espero estar aqui também nas próximas festas, o próximo ano e todos os anos que vierem, porque aqui realmente é uma festa que merece ser visitada. Quem não a conhece, venha no próximo ano a conhecer a Basílica, venha a conhecer as cantinas, venha conhecer as barraquinhas e todo esse movimento de fé que existe em Curvelo e que faz de Curvelo uma cidade abençoada. Venham a Curvelo, a festa de São Geraldo, não vão se arrepender. Meu nome é Geraldo Magela. E o meu sinal é esse. Eu uso Libras. Eu nasci aqui na cidade de Curvelo. Sim, eu vivo aqui nessa cidade, né? São tantas as pessoas que eu gosto, né? Tem vários amigos. Eu moro com a minha irmã e com o Bruno. Eu sinto muita saudade da mamãe, sabe? Eu fico triste e agradeço a Deus ao mesmo tempo, pelos amigos que eu tenho. Agradeço a São Geraldo e a Jesus, que me dão calma e me dão alegria. Eu amo viver. Gosto de beijo, eu amo sim. Há muito tempo eu participo aqui. Eu não tenho nada a reclamar, porque eu conheço há muito tempo a São Geraldo. Desde que eu nasci, eu participo. Eu venho estar junto com Jesus, com corpo e sangue, e agradeço a São Geraldo pelas flores, o carinho e o sorriso. Eu tenho fé, eu acredito. Eu acredito sim em Deus, acredito no Senhor. Eu aprendi desde cedo a fé, que é bonita, a fé em partilhar da minha vida, realmente. São muitas flores, os desenhos, o trabalho. Eu agradeço, eu gosto de rezar, eu gosto de pedir as bênçãos. Peço também perdão, o carinho, a alegria, o sorriso. Na minha vida, São Geraldo, sempre junto comigo, sempre me abençoando. Eu rezo para São Geraldo, sempre venho na igreja para rezar. Eu em silêncio recebo minha comunhão e agradeço. Agradeço sempre o motivo da minha vida, o amor. Bom, olha, eu gostaria de dizer que lá na minha rua, né, lá nos meus vizinhos, há muitos anos, sim, eu encontrei várias pessoas, são vários amigos lá na minha rua, e onde, sempre que eu encontro, eu chamo, eu falo para as pessoas participarem da igreja. Isso, as pessoas lá do Ponte Nova, do meu bairro, para eles virem, para participar, para rezar para São Geraldo. Sim, para Jesus, sempre estar junto, perto de Jesus. Às vezes as pessoas não sabem, eu chamo, eu cumprimento, eu dou oi para todas as pessoas, para as famílias. Obrigado, eu que agradeço. Gosto sempre de estar cuidando,
gosto de ler, de estudar, para eu entender, para eu conhecer as coisas, para eu ser cada vez mais inteligente. Eu peço ao Senhor, eu ouço a sua palavra, eu como surdo, eu entendo através da Libras, das leis. Eu conheço Libras, eu aprendi e é bom. Eu fico em silêncio, eu tenho carinho. Participo sempre na escola, na sala de aula, tenho intérprete para os surdos desde criança. Eu não ouço nada, né? Não precisa gritar, né? Eu sou surdo, então, primeiramente, a gente precisa aprender a rezar. Meu nome é Maria de Belém Oliveira Maia. Eu moro em Belém do Pará, no distrito de Quaraci. Eu já venho para a Romaria do São Geraldo Magela há 11 anos, desde 2011. Meu nome é Josiane Miranda. Faz 2 anos que eu venho, né? Eu sou de Belém do Pará. Tá? Faz 2 anos que eu estou acompanhando a caravana, participando, né? Ano passado eu vim pela primeira vez e estou voltando, gostei muito de estar aqui. Né? As pessoas são muito acolhedoras com a caravana, que elas vêm, onde a gente passa, a gente percebe o carinho das pessoas, né? É muito legal. Olha, a nossa viagem de Belém para cá, como a gente não vem direto para Curvelo, a gente vem fazendo entradas em outras cidades, conhecendo. Uns 3 dias mais ou menos para a gente estar aqui. No começo a gente passa por Pai Eterno, Goiânia, né? Aí para em Pai Eterno. Às vezes a gente vem pela Canção Nova, vai em Aparecida, vai no Frei Galvão. Aí de lá que a gente retorna, a gente vem em seguida para cá. À volta a gente sente já um pouco de saudade, porque a gente fala assim, nós vamos passar 9 dias em Curvelo. Só que quando a gente vê, passou tão rápido e elas já estão sentindo saudade disso aqui, né? Mas é muito bom. Olha, isso aqui eu venho, a minha maneira de ver, eu venho seguindo os passos da minha mãe. Porque quem começou a caminhar com São Geraldo foi a minha avó, a Dona Persília. E depois a minha mãe fez a caminhada. E já fazem 22 anos que a minha mãe faleceu, né? E com 10 anos eu comecei a vir para cá. E hoje eu já consigo trazer a minha sobrinha, que eu acho que quando eu não puder mais vir, né? Ela já vai continuar a caminhada. Olha, eu vou dizer assim que eu sou bebê nessa caminhada, né? Eu conheci as oitavas de São Geraldo através da minha sogra. Foi até esse ano passado, ela não pôde estar aqui. E meu esposo falou, José, tu não quer ir viajar no lugar da minha mãe? É uma excursão religiosa. Eu acho que tu vai gostar. São senhoras, a maioria delas. Aí eu falei, vai ser bom, né? Uma experiência nova, conhecer, porque através dela, que ela fala muito, ela é devota, ela vem muitos anos para cá. E aí foi uma oportunidade de conhecer, né? Um pouco da história do São Geraldo, participar da missa. É muito emocionante. Cada missa que a gente participa é muito bom. Eu me lembro mais lá em Quaraci, quando elas começaram a fazer na casa da Dona Persília as novenas, e daí, aí foi juntando muita gente, né? E o padre cedeu a igreja São João Batista para começar a fazer na igreja. Aí daí foi que a Maria de Belém, Lessa, achou bom a gente comprar um terreno para fazer a capela. Aí foi daí que a gente começou a fazer na nossa capela, tijolinho por tijolinho. O motivo da fé, a minha mãe. A minha mãe, ela veio para cá desde que ela conheceu, ela vinha. E o que mais me fortaleceu a vir foi da minha mãe adquirir um câncer. E ela, mesmo assim, ela vinha todos os anos. Foram 10 anos de tratamento de câncer. E ela vinha assim mesmo. No último ano dela, ela veio se arrastando, mas ela veio. Aliás, veio em agosto. Quando foi em outubro, ela não teve condições de mais de andar. Ficou internada e ela dizia, minha filha,
tente fazer isso. Você não sabe a força e a grandiosidade que você vai ter de benefícios seguindo os passos de São Geraldo. Então eu fiquei com isso, né? Mas eu não tinha oportunidade. Depois de 10 anos dela falecida, foi que eu comecei a acompanhar. E eu já disse que eu só vou parar quando eu morrer. E quando eu não tiver condições mesmo de vir. Mas eu venho de avião, vou dar um jeito, mas eu vou ter que estar aqui. Incrível. E assim, São Geraldo, pela segunda vez que eu vejo, as pessoas têm essa devoção. Os relatos que é falado na igreja são coisas assim que a gente sabe que aconteceu, né? Relato de pessoas que tiveram uma graça alcançada. E eu observo que geralmente é questão de saúde, né? As pessoas, se são devotas de São Geraldo, vêm agradecer e falam geralmente questão de saúde, nunca de um bem, de alguma coisa de valor, mas a questão da saúde. E eles relatam aqui na missa, é emocionante ouvir as histórias, né? Acho que é isso. Eu me sinto muito realizado, porque aqui foi o meu despertar vocacional, aqui foi a minha caminhada vocacional, tantas pessoas que apoiaram, a espiritualidade, a áurea, a mística que existe na Basílica, ela sempre renova a minha caminhada vocacional. E quando eu entro na Basílica, posso ajudar na oitava de São Geraldo, é como se eu me realizasse enquanto gente, enquanto pessoa humana, enquanto consagrado, enquanto filho de Deus, porque é onde eu sempre sonhei de poder atuar, realizar, exercer esse ministério tão bonito. Então, é um motivo de muita alegria de estar participando e, ao mesmo tempo, motivador, animador da minha vocação. Eu nasci e cresci à sombra da Basílica de São Geraldo, no Hospital Santo Antônio, perto da Basílica de São Geraldo, e fui criado na cidade de Corvelo, onde eu sempre participava das missas na Basílica de São Geraldo. Quando eu era criança, minha mãe sempre trazia minha irmã e eu para as bênçãos das crianças na missa da segunda-feira às 15 horas. Quando eu olhava para as pinturas da Basílica de São Geraldo, eu percebi algo meio que místico naquelas pinturas, relatando ali um pouco da história da vida de São Geraldo, as imagens sempre como algo misterioso, como toda criança, né, acabava fantasiando algumas situações e a gente sempre tentava dialogar com aquilo. São Geraldo representa na minha vida um amigo, um companheiro de missão. Quando eu olho e medito a vida de São Geraldo, vejo como modelo a ser seguido, modelo de fidelidade para com esse projeto de vida consagrada, esse projeto de ser consagrado a Deus e buscar sempre a fidelidade a esta vocação tão sublime que é ser missionário redentorista. São Geraldo é aquele amigo e companheiro onde quando eu passo por alguma situação, eu confio sempre essa situação aos cuidados de São Geraldo, ele sempre dá um jeitinho de atender a gente. Sempre é bom estar na Basílica de São Geraldo, rezando aos pés de São Geraldo. É onde a gente renova a vocação e também a nossa fé. Olha, eu comecei a vir para viagem de São Geraldo com a minha mãe, que era devota de São Geraldo, junto com a dona Persília Miranda, que foi quem iniciou a peregrinação para São Geraldo. Aí eu comecei a vir com a minha mãe, eu, a minha mãe e meu filho. Quando a minha mãe faleceu, eu falei que eu viria no lugar dela até enquanto eu pudesse. Esse ano já foram muitas dificuldades, mas nós chegamos até aqui. Esse é um dos motivos que me traz, porque eu já recebi várias bênçãos de São Geraldo. Inclusive, eu estava aqui em Covelos, porque eu moro em Porto de Mós, é mais 2 dias de Belém. E lá não tem médico todo o tempo. E a minha nora, ela foi ter meu primeiro neto. E eu estava aqui e só tinha um enfermeiro lá em Porto de Mós. Não gosto de falar aqui, não vou chorar. E eu me peguei com São Geraldo e fiz uma promessa, que se saísse tudo em paz, eu ia colocar o nome do meu neto de Geraldo.
Graças a Deus, eu estava aqui na praça na hora que passaram a mensagem para mim. Saiu tudo direitinho, o enfermeiro fez o parto e eu coloquei o primeiro nome do meu neto. O nome dele é Geraldo Henrique. E hoje ele já se encontra com 24 anos, não, 24 anos. Então foi uma bênção de São Geraldo para mim. Olha, eu já tenho uma experiência de São Geraldo muito antes, né, de Vancouver. Claro, todo redentorista conhece a vida de São Geraldo, ama São Geraldo. Eu fiz os cursos de espiritualidade na Itália, conheci o santuário, a primeira basílica em São Geraldo, em Matedomini, no sul da Itália. Conheci toda ali a região onde Geraldo viveu, a sua cidade, Muro Lucano, e essa experiência de São Geraldo, sempre eu tive esse contato. Somente essa devoção, né, essa ajuda de todos os casais que querem engravidar, ou a mulher que está numa gravidez. Então, já há muitos anos eu venho passando essa devoção e dando para as pessoas: olha, confie em São Geraldo. Se você está com uma gravidez de risco, se você quer deseja engravidar, confie em São Geraldo. Né? Quantas histórias, pessoas que até mesmo lá onde eu morei na periferia, há quase 20 anos atrás, teve 3 abortos naturais, espontâneos, e sempre com 2, 3 meses, eu falei: olha, confie em São Geraldo. Eu dei o livrinho em São Geraldo, a medalha, a pessoa orou, e hoje a criança aí já está com mais de 20 anos, graças a Deus está bem. Então, assim, eu sempre fui divulgador. E tem um fato interessante, que minha família, que a gente está em Aparecida, ama aquele santuário. Eu estava fazendo um grande trabalho, graças a Deus, envolvendo um trabalho lá, com responsabilidade na parte administrativa da editora. Cheguei lá na pandemia, um momento difícil, mas eu sempre divulguei muito São Geraldo. E aí minha irmã, ela chama Patrícia, lá em Itajuípe, um dia antes dela teve um sonho, que era São Geraldo dizia para mim: olha, já que você me divulga tanto, eu vou trazer você aqui para me ajudar aqui. Então, depois ela me contou: olha, você foi transferido, sempre mudanças, né? A gente não espera assim que vem para um lugar longe, está longe de Aparecida, assim, mas está próximo da minha cidade aqui, né? Para a Bahia, que está bem mais próximo, é meio caminho do que Aparecida. E ela disse isso: olha, eu tive esse sonho, então assim, eu tenho que agradecer, né? E essa vinda para cá e está me aprofundando na espiritualidade geraldina, né? Essa espiritualidade redentorista, olhando a congregação Santíssimo Redentor pelos olhos de Geraldo. Sempre fui devota de São Geraldo. E depois que aconteceu, que meu filho adoeceu e eu, rezando a São Geraldo, alcancei a graça, então eu fiquei mais devota ainda, né? E meu sonho era participar das liturgias aqui da Basílica, e a partir de 2014 eu entrei para a equipe de liturgia, depois, há pouco tempo, como ministra extraordinária da Eucaristia também. Em 1996, meu filho mais novo, ele tinha 9 anos de idade. Nós viajamos para a praia no mês de outubro para passar férias com as crianças, né? E lá eu percebi que ele começou a mancar, chama claudicar, né? E não sabia o motivo. Eu perguntava para ele se ele sentia alguma dor, mas ele dizia que não. E a perna dele já estava um pouco mais curta que a outra, sem que a gente percebesse o que estava acontecendo. Depois de muitas orações a São Geraldo, Nossa Senhora, pedi muito ao Espírito Santo que mostrasse o que estava acontecendo com meu filho, nós fomos a Belo Horizonte encaminhados pelo médico daqui de Curvelo. Lá eram 4 médicos ortopedistas, entre ortopedistas de adulto e de criança, né, os pediatras. E eles examinavam todos os exames, pediam cintilografia óssea, tomografia, e não acusava nada
continuamos fazendo os exames. E nisso chegou o final do ano, no início do ano seguinte, já não sabia mais o que fazer, pedindo muito ao Espírito Santo que iluminasse o que estava acontecendo com ele. Num dia que nós fomos a Belo Horizonte novamente para novos exames, fizemos a 4ª tomografia. Nessa 4ª tomografia, que fatiou em partes bem pequenas, é que foi detectado um tumor na virilha, embaixo da artéria aorta. Que os médicos me chamaram para conversar e falaram que era gravíssimo o caso dele, que era um tumor que estava embaixo da artéria e que ele só poderia ser retirado com cirurgia e corria muito risco, porque era embaixo da artéria aorta. Que eles iam estudar como chegar a esse tumor. Depois, aí, quando foi no mês de maio, me ligaram falando que eles já sabiam como seria a cirurgia, que eles poderiam chegar até esse tumor, que era para a gente ir para Belo Horizonte, mas que poderíamos fazer o risco cirúrgico aqui em Curvelo. Quando nós procuramos o médico aqui de Curvelo para fazer o risco cirúrgico, chegando lá, o médico fez, ele que já estava acompanhando o caso já há quase 6 meses, quando ele fez o exame clínico, ele percebeu que a perninha dele já tinha ganhado 1 centímetro. E quando passou 1 mês que ele estava fazendo aulas de natação, nós repetimos também a tomografia, não encontrou mais o tumor, ele desapareceu e a perna dele voltou totalmente ao normal. O milagre foi tão perfeito, que ele recuperou toda a perna, os músculos, porque da cintura para baixo era bem tudo diferente, 3 centímetros de diferença do outro lado. Tudo isso foi por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Geraldo, porque eu fiz a promessa a São Geraldo e Nossa Senhora Aparecida. Na época, os médicos ficaram bem assim, meio encabulados, incrédulos, né? E, inclusive, um deles falou assim, não tem explicação na medicina. Falei, mas Deus não explica, Ele age, Ele não explica. Então, é a minha gratidão enorme a São Geraldo, a Nossa Senhora, e eu quero servir enquanto eu tiver saúde e puder servir a São Geraldo, a Nossa Senhora, eu quero estar servindo. Sim, segundo os relatos de minha mãe e também meu pai, que já é falecido, minha mãe teve uma complicação de parto. Eu nasci de 7 meses e devido à fragilidade, minha mãe e meu pai, então, decidiram me consagrar a São Geraldo Magela, né, para que eu sobrevivesse àquele parto prematuro. Daí o nome Geraldo no meu nome, né? Vinícius Geraldo Ponciano Geraldo, por causa de São Geraldo Magela, a promessa que meus pais haviam feito. Eu sou mineiro da cidade de Belo Horizonte, sou missionário redentorista e atualmente estou residindo aqui na cidade de Curvelo, na comunidade redentorista, composta por padres e irmãos, respondendo como reitor pela Basílica de São Geraldo Magela. É sempre um momento divino em tudo isso, né? Não é só coincidência, né? Então a gente acredita que nada é coincidência em si mesmo, né? Mas é uma ação de Deus, e é claro, a gente fica emocionado, a gente fica gratificado, né? Por ter acontecido dessa forma, até porque eu mesmo nunca imaginava ser quem eu sou, e menos ainda meus pais, né? Então, depois de tantos anos missionando em outro estado, estado de São Paulo, e vir parar em Curvelo, numa Basílica de São Geraldo, é realmente um milagre. Meu nome é Ana Maria Arsolino de Amorim, completo. Eu vim de Belém do Pará,
sou de Belém do Pará e já estou vindo aqui na festividade de São Geraldo. Eu acho que agora já vai fazer 9 anos. Está fazendo 9 anos. A gente vem de ônibus, numa caravana. Já tivemos caravanas muito grandes, tipo 60, 70 pessoas. Hoje nós estamos bem menos, depois, pós-pandemia, as coisas ficaram meio difíceis, mas ainda é um bom número, né? Levando em consideração a distância, né? São mais de 40 horas de viagem, de estrada, né? E é isso, mas é tudo bem, tudo corre normalmente, sem grandes transtornos, sem nenhuma dificuldade. As dificuldades são todas normais da vida, do dia a dia. E a gente, com a graça de Deus e a intercessão de São Geraldo, a gente chega. Chega aqui, chega lá. Graças a Deus. Nunca nos aconteceu nada. O objetivo, né? Motivo. Bem, a princípio era apenas porque uma amiga minha participava já há muitos anos, porque eu vinha num grupo que quando eu comecei a participar já estava vindo há 30 anos, e aí ela começou, bora, tu vai adorar, você vai gostar muito e tudo, e eu vim por conta do convite dessa amiga. E eu vim só para conhecer, e aí chegando aqui eu me encantei, né? Eu achei muito parecido com o que é a nossa festa lá, né? Círio de Nazaré. Aí eu comecei a praticar. Comprei o livrinho, levei para minha casa e comecei a fazer. E eu ouvi muitos depoimentos, né? Inclusive, eu me encantei assim por conta de um depoimento que uma colega de trabalho, ela fez um depoimento de que ela estava casada há muitos anos e não conseguia engravidar. E ela queria muito ter um filho. E alguém que era devoto, que fazia a excursão também, chamou e disse, faz uma promessa para São Geraldo e tudo. E ela começou a fazer, e um mês depois ela já estava grávida. E ela me contou isso. E eu fiquei muito empolgada e eu passei a vir por conta desses depoimentos. Hoje eu estou aqui porque 9 anos depois eu tenho um filho que era jornalista, que era publicitário e escrevia artigos e tudo, e ele estava montando uma empresa de filmagens, de gráficas, dessas coisas. E estava 2 anos tentando legalização dessa empresa e não conseguia. E aí eu falei para ele, eu vou lá para São Geraldo e tudo. E aí ele falou assim para mim, vai mãe, vai, e reza por mim, porque para a gente desenrolar isso aqui e para o ano vai estar funcionando a todo vapor, se Deus quiser. E aí eu vou contigo lá para a gente distribuir este panfleto, que é o tercinho, o terço atrás de São Geraldo. Aí eu vim e rezei muito, pedi muito a São Geraldo, a intercessão de São Geraldo e tudo, e fui-me embora. Quando eu cheguei em Belém, ele já tinha resolvido o problema da legalização, que já estava 2 anos tentando e não conseguia. E aí, por conta disso, ele imediatamente mandou fazer, na gráfica dele lá, ele mandou imprimir. O que eu levei era pequitito, assim, bem menor que isso, mas ele mandou fazer grande e disse, olha, nós vamos levar 50 mil. Tem gente lá para distribuir? Eu disse, tem, precisa de gente para distribuir. E ele falou, não, nós vamos endoidar. Eu e a senhora, nós vamos endoidar lá no São Geraldo. Infelizmente, ou felizmente, o meu filho foi chamado por Deus e eu estou aqui cumprindo a promessa dele. Ele conseguiu mandar fazer 2.000 gráfica dele. Eu já distribuí todos, graças a Deus. E é isso. Esse foi hoje é o meu grande objetivo. Foi cumprir a promessa que
que eu fiz, o pedido que eu fiz da intercessão de São Geraldo por ele e que nós alcançamos. Muito, muito bem, graças a Deus. E está funcionando a pleno vapor. A gráfica, o trabalho de jornalista, de publicitário, nós não continuamos porque a gente precisa de um profissional capacitado, que entenda do que vai fazer e tudo, e a gente não foi atrás ainda. Até porque é muito recente. E a gente não sabe ainda como é que vai prosseguir daqui para frente. Mas eu estou pedindo a Deus, pedindo a São Geraldo, a intercessão de São Geraldo, para ver se dá para a gente continuar. Se não der, a gente vai parar. Tudo no tempo de Deus. E o nome do meu filho, que é a pessoa, razão pela qual eu estou hoje aqui, porque eu acho que eu já não estaria mais, porque ninguém quer mais me deixar viajar, só. E já confiscaram meus cartões, já fizeram tudo comigo, né? O nome do meu filho é Apoena Raoni Lacerda. Então, se fizer uma homenagem, eu vou amar, vou adorar. Porque é uma das pessoas que eu amo profundamente, é meu filho. Os meus filhos, né? Mas ele eu estou sentindo muita falta. Obrigada. Eu desejo que todos tenham sempre fé na pessoa de São Geraldo, né? Tudo pode acontecer na vida daquele que tem fé. Tudo pode acontecer na vida daquele que cultiva uma fé em São Geraldo Magela. São Geraldo Magela é o santo dos pobres, né? É o santo que não mede esforço de atender todos aqueles que recorrem a Deus com o coração sincero. Então, não tenham medo. Às vezes a vida é difícil, às vezes a vida nos prega peças, mas se a gente tem fé, a gente consegue enfrentar e superar as dificuldades de cada dia. Geraldo foi um homem de fé, por isso ele enfrentou com muita disposição todas as dificuldades que a vida lhe impôs. Então, ser devoto de São Geraldo é isso, é enfrentar os obstáculos de cada dia, sempre com aquela certeza que o dia de amanhã será sempre melhor que o dia de hoje. E São Geraldo, então, continue abençoando todos vocês e fazendo com que vossas vidas sejam uma vida fecunda e uma vida de amor, paz e generosidade. São Geraldo abençoe a todos. Sobre o povo de Curvelo, sobre os nossos romeiros, sobre todo o povo de Deus que caminha com São Geraldo. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossa procissão vem iluminar. Nossos romeiros vem iluminar. Tudo